Hello, pessoal, aqui é a Teacher Evelyn, professora de inglês da escola Menino Jesus. E aí, tudo bem com vocês? Então, gente, nossa aula de hoje será sobre phrasal verbs, tá? Verbos frasais, ok? Que vocês podem acompanhar na página 37 a 39 do livro de vocês, ok? Então, olha só, gente, o que é um phrasal verb, né? O que é um verbo frasal? Alguns verbos são de duas partes, certo? Eles consistem em um verbo e uma partícula, né? Ou uma preposição. Então, o verbo frasal, gente, é um verbo que tem duas partes, né? Formado com dois componentes, que é um verbo mais uma partícula ou preposição, ok? Por isso chamado de phrasal verb. Então, olha só. Veja abaixo alguns verbos frasais, tá? Nós temos aqui o primeiro. Find out, ok? Find out, que é o verbo descobrir, tá? A group of 7 kids finds out that the killer is not a man. Ou seja, um grupo, né, de 7 crianças descobriu que o assassino não era um homem, tá? Próximo nós temos aqui, ó, take after, que quer dizer parecer com, tá? She takes after her mother, aqui no exemplo, né, ela parece com a mãe dela, tá? Take after. Count on é contar com, tá? Count on. I know I can count on you. Eu sei que eu posso contar com você, tá? Então, assim é formado um verbo frasal, tá? Um verbo com mais uma partícula. Então, olha só, gente, verbos e variações dos verbos frasais. Formas e variações dos verbos frasais, tá? Então, nós temos aqui sujeito, mais o verbo, mais a partícula e mais o objeto, tá? Então, nós temos essa forma aqui do verbo frasal vir em uma frase. Então, nós temos aqui o exemplo. She comes from Brazil. She comes from Brazil. Então, nós temos aqui o sujeito, o verbo, a partícula e o objeto, tá? Outra forma que nós podemos identificar, que é o sujeito, né? Pode vir um verbo frasal com sujeito, o verbo, o objeto e depois vem a partícula, tá? Então, olha só o exemplo. She gave the money back. She gave the money back. Ela devolveu o dinheiro. She, sujeito, gave, o verbo, the money, o objeto e back, a partícula, tá? Ok? Essas duas formas aí. Quando o objeto é um pronome pessoal, esses verbos sempre têm um padrão. Ou seja, quando a gente encontrar um pronome pessoal, né, ou utilizar um pronome pessoal, utilizando o verbo frasal, ele vem dessa forma aqui, gente, olha só. Exemplo, she gave back it, tá? O it aqui nós vemos que ele é um pronome pessoal. Então, qual é a forma correta de a gente usar? She gave it back. She gave it back. Então, fica entre as duas, tá? As duas formas, no caso. Que é entre o verbo e entre a partícula, tá? O pronome pessoal fica. Ok? Muito bem. Então, olha só. Os verbos frasais em inglês podem ser classificados em separáveis, tá, gente? Separáveis e inseparáveis, tá? A gente pode encontrar os verbos frasais dessa forma, tá? Os separáveis sempre aceitam objetos. Nós temos aqui alguns verbos separáveis, tá, para vocês. Nós temos aqui shut up, que era alegrar-se, né? Shut up. Clean up, que é limpar algo. Draw up, de redigir, né? Dress up, fantasiar-se. Eat up, comer tudo. Give back, devolver algo a alguém, ok? O que mais? Nós temos aqui give out, distribuir algo, tá? Hand in, entregar. Light up, acender o cigarro. Look up, pesquisar. Turn off, apagar algo. Turn on, acender algo.
turn out, produzir, write down, anotar algo, ok? Write out, escrever algo, e write up, redigir algo, tá? São alguns dos verbos separáveis. Uma observação importante, gente. Em frasais separáveis, o pronome objeto, como a gente falou anteriormente, né? O pronome objeto, me, you, him, her, it, us, them, sempre deve ser usado entre, que eu falei, né? O verbo e a partícula, tá? Exemplo, pick it up, throw them away, get them down, e etc, tá? Não diga, por exemplo, pick up it, tá? O correto é dizer entre as duas formas, tá, gente? Entre o verbo e a partícula. Get down then, tá? Então, as formas erradas de a gente dizer quando a gente for utilizar um pronome objeto, tá? E aqui nós temos os inseparáveis, aqueles que não dá pra gente separar na frase, tá? Os frasais. Nós temos carry on, continuar, catch on, entrar na moda, check out, pagar a conta, ok? Come over, fazer uma visita rápida a alguém. Cut in, interromper alguém quando a pessoa está falando. Get off, sair de algo. Get on, ter sucesso. Grow up, desenvolver-se ou crescer, tá? Hang around, ficar sem fazer nada. Hang up, desligar o telefone. Hold on, aguardar no telefone, por exemplo. Run away, fugir de algo ou alguém, tá? Show up, chegar, aparecer. Shut up, calar-se. Ok, gente? Então é isso. Então nós temos um exemplo aqui, pra gente encerrar. Phrasal verb que eu coloquei de um inseparável, tá? De um phrasal verb que a gente não separa. No caso aqui é o find out, tá? Ele não separa na frase. I'll find out the truth. Então nós temos aqui o verbo, preposição e o objeto direto, tá? Eu vou descobrir a verdade, tá? Ok, gente? Então, os verbos frasais são mais ou menos assim, tá? Desse jeito aí que eu mostrei pra vocês, ok? Ok, gente? Então, é isso, ok? Nos vemos na próxima, então, gente. Bye, bye.